Olá, boa noite. Boa noite. 1º de novembro. Dia de Todos os Santos. Papa pede orações pelos que sofrem com as guerras. Na Terra Santa, o conflito já provocou 10 mil mortes. Egito abre fronteira para receber feridos e estrangeiros. Um único imóvel como garantia para mais de um empréstimo. Presidente sanciona lei que prevê pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Operação Finados nas estradas. Bancos de sangue reforçam o gesto humanitário em doar antes das viagens de feriados. Homenagens a Monsenhor Jonas Abib em Brasília. Festa pelos 100% do projeto Dai-me Almas. Alunos do Instituto Canção Nova celebram santos intercessores no céu. Canção Nova Notícias está no ar. Começamos com notícia internacional. A fronteira da faixa de Gaza com o Egito foi aberta hoje. De acordo com a segurança egípcia, ao menos 320 estrangeiros tinham saído de Gaza até o início da tarde. Outros 160 aguardavam autorização. 80 palestinos estão em atendimento no hospital de campanha montado do lado egípcio. Os brasileiros em Gaza devem chegar ao Egito até sexta-feira. Na Cisjordânia, outros 33 cidadãos do Brasil foram resgatados pela Força Aérea, que levou alimentos e remédios ao Egito. O número dos que morreram no conflito entre Israel e Hamas chegou a 10.200 pessoas. Tradicionalmente, quarta-feira é dia de catequese no Vaticano. Mas devido ao feriado na Itália pelo Dia de Todos os Santos, o Papa Francisco presidiu a oração mariana do Ângelus e pediu aos fiéis orações pelo fim das guerras. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo Palestina, non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tante altre regioni dove la guerra ancora é troppo forte. Não esqueçamos a martirizada Ucrânia, não esqueçamos a Palestina, não esqueçamos Israel e tantas outras regiões onde a guerra é muito forte. O apelo de hoje do Papa Francisco após a oração do Ângelus é para que todos continuem a rezar pelas nações em guerra. Recordou o Dia de Todos os Santos, refletiu a santidade como um dom e caminho. Explicou que é dom porque se recebe no batismo e quando se permite que este cresça, muda completamente a vida. Se lo lasciamo crescere, può cambiare completamente la nostra vita. Todo dom traz consigo a responsabilidade de uma resposta e o esforço para que não seja desperdiçado. Por isso, explicou Francisco que santidade é também um caminho a ser feito juntos, ajudando uns aos outros, unidos àqueles ótimos companheiros que são os santos, disse o Papa. O Santo Padre também esclareceu que os santos não são heróis inalcançáveis ou distantes, mas pessoas comuns que receberam o mesmo dom que todos. Questo che a me piace chiamare i santi della porta accanto. Certamente já conhecemos alguns deles, alguns santos ou santas da porta ao lado, continuou Francisco. Pessoas generosas que, com a ajuda de Deus, corresponderam ao dom que receberam e se deixaram transformar dia a dia pela ação do Espírito Santo. Ao final, motivou a importância de conhecer a vida dos santos e de recorrer a eles na oração. E ci fa tanto bene rivolgerci a loro nella preghiera. A santidade não é algo do passado, como ensina o Papa Francisco na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, um convite à santidade em nosso tempo. Olha, este 1º de novembro é uma boa oportunidade para pensar sobre essa forma de viver. Hoje a igreja lança um olhar ainda mais especial para a santidade, principalmente sobre aqueles desconhecidos que não estão nos altares. A igreja escolhe um dia para alegrar-se junto com todos aqueles que são santos, para usar uma expressão do Papa Francisco, ao pé da porta, homens e mulheres que não estão oficialmente canonizados, mas que morreram em estado de graça, estão em comunhão com Deus e são nossos intercessores. Mas afinal, a santidade é para todos? Não é para qualquer um ser santo, entendeu? Não é. Por que o senhor acha que não é para todo mundo? Porque a gente é pecador, muito pecador. Eu acho que para a pessoa ser santo,
ela tem que ter muito amor aqui dentro. Eu acho que sim, que Deus ele quer que todo mundo seja santo, né? Como está escrito na Escritura. É o próprio Deus quem diz: sede santos como eu sou santo. Uma ordem que mostra que a santidade não é privilégio de alguns, e sim uma vocação de todos. Ela é possível, antes de tudo, porque é um dom. Se no Antigo Testamento fica enfatizado que ela é um imperativo, sede santos, no Novo Testamento fica claro que este imperativo só é possível porque o Cristo veio a nós, em sendo a graça, a fonte da santidade, e nos deixou o Espírito, que é quem completa em nós a obra da santificação. Portanto, ela é uma vocação, ela é extremamente possível e é uma coisa que se vive na rotina, no cotidiano, que é o lugar do encontro com Deus. Santidade que, como afirma o Papa Francisco, pode ser contemplada nos pais que criam seus filhos com amor, naqueles que trabalham para trazer o sustento para casa ou nos doentes. É sobre ser e estar inteiro em Deus. Então é a celebração de uma grande alegria de podermos ser de Deus e de entender que essa é a nossa vocação, o céu como uma experiência de intimidade com Deus. Olha, e nesta quinta-feira, dia que a igreja recorda os fiéis defuntos, é possível ganhar indulgência plenária para a alma de um ente querido, familiar ou amigo que já faleceu. Um dia dedicado à oração por quem já morreu. Lá no livro dos Macabeus, capítulo 12, já fala a respeito dessa oração para os mortos. Então é algo muito simples realmente. Porque o que já faleceu, não é? O falecido não pode fazer nada por si mesmo. Mesmo distante da terra natal, cerca de 1000 quilômetros, Maria Benedita faz suas orações pelos familiares falecidos. Rezo pelas almas daqueles que foram enterrados ali, mas rezo pelos meus também, que estão lá no cemitério em Mato Grosso. Rezar pelas almas neste 2 de novembro pode garantir a indulgência plenária. De uma forma geral, a indulgência significa o perdão dos pecados, o perdão de todos os pecados. Claro, a indulgência está ligado também ao sacramento da reconciliação. Então a indulgência serve para apagar totalmente essas marcas que ainda ficaram por conta da culpa. Acredito que a minha oração, a oração dos vivos, atinge e traz um benefício para aqueles que já partiram. Nas palavras do Papa Francisco, a indulgência é um ato que expressa a maternidade da Igreja, que como mãe concede a remissão das penas do purgatório através de um esforço humano. No dia de finados, somente para os defuntos há indulgência, tá certo? Então, através da confissão sacramental, estando em dia na confissão, participar da Eucaristia, comungar, rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e visitar um cemitério. Mas eu não posso visitar um cemitério. Bom, pode visitar a igreja, então, a paróquia, um oratório, também serve fazer essas orações num local como este. Eu sempre rezei por eles, mas, por exemplo, uma indulgência plenária, eu não pensava nisso. Porém, eu tenho certeza que eles ganham essa indulgência plenária com as minhas orações. Por fim, com portas abertas, se cumpre o Evangelho de João. São muitas as homenagens prestadas a quem já descansou na vida eterna. Uma delas, nas flores, sinal de respeito e admiração de quem acolheu a saudade no coração. Como de costume, a movimentação nos cemitérios promete ser intensa. Nas celebrações pelos fiéis defuntos, momentos de oração e de boas lembranças. É um dia que nós nos recolhemos em oração e manifestamos a nossa homenagem de diversas maneiras, celebrando missa pelos nossos entes queridos, visitando os cemitérios, levando flores para aos túmulos. É uma forma de homenagear os nossos entes queridos, mostrando a continuidade do nosso carinho por eles. Mesmo que eles passaram desta vida para outra, mesmo assim nós recordamos eles com amor, com carinho, com afeição. Levar flores ao cemitério está entre as principais homenagens. O gesto expressa afeto e amor de quem traz a saudade com o coração em quem já descansou na eternidade. É grande a procura por flores nesse período. É homenagem àqueles que se foram, mas que continuam presentes em nossa vida, o mesmo amor, o mesmo carinho, como se estivesse presente.
É um gesto de amor, de carinho, de você lembrar. Então, um gesto de demonstrar é esse, você levar flores, que flores é vida. Crisântemo branco, o buquê de rosas ou a linda girassol, além das margaridinhas, são algumas das opções. O padre explica, rezar pelos fiéis defuntos deve servir de reflexão. Assim como Jesus ressuscitou, o dia de finados nos dá certeza e esperança de vida eterna. E é um momento de esperança, onde nós cremos na ressurreição e professamos a nossa fé no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Paulo apóstolo, ele mesmo afirma isso. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa pregação. E se foste sepultado pelo batismo na morte com Cristo, ressuscitará também com Cristo. Olha, nós vamos direto para Brasília. Liana Nunes fala para a gente do Dia de Todos os Santos por lá. Boa noite, Liana. Boa noite para você também e a todos que nos assistem neste momento. Olha, para celebrar este dia, a nossa repórter Aline Campelo conversou com o secretário-geral da CNBB sobre o sentido dessa celebração para os católicos. Hoje, dia 1º de novembro, não é feriado no Brasil, mas é uma data muito importante no calendário litúrgico. Um dia em homenagem a todos os santos e aos mártires da Igreja. Dom Ricardo Roéperes, por que então a Igreja instituiu essa solenidade em homenagem a todos os santos? Os santos e santas são os exemplos, os testemunhos da vivência da virtude, da experiência do amor de Deus aqui na Terra. Eles nos precederam, eles estão junto de Deus e nós, a Igreja que peregrina, que continua, nos unimos neste dia em comunhão com todos eles para celebrarmos juntos o amor de Deus. Então os santos são pessoas que nasceram, viveram como nós e nos mostraram que é possível sim buscar as virtudes que nos levam às coisas do alto. As virtudes que nos levam a desejar o amor de Deus. E é por isso que celebramos todos eles e devemos nos atualizar cada vez mais para viver os exemplos que eles nos deixaram. Perfeito. Agora, Dom Ricardo, amanhã, dia 2 de novembro, a Igreja recorda os mortos. Qual o sentido dessa celebração e como vivenciar essa data? Creio na comunhão dos santos, creio na ressurreição da carne, é a nossa profissão de fé. Então a morte não é o fim, a morte para nós é esta passagem para uma nova vida, a vida em Deus, a vida em Cristo. Nós lembramos de todos os nossos falecidos, este ano de maneira especial, lembrar de todos os que partiram nos conflitos, nas guerras, é um momento de grande oração, devemos nos unir aos familiares e seus entes queridos que precederam em situações tão difíceis. Mas, ao mesmo tempo, renovar a esperança. A morte é esta passagem e que todos os que partiram possam agora estar também unidos, juntos com Deus, na paz eterna. É o que todos nós desejamos. Esse também é o nosso fim. Um dia todos nos encontraremos na paz de Deus. Muito obrigada pela entrevista. Essas são, então, as orientações de Dom Ricardo. E o presidente Lula assinou o Marco Legal de Garantias de Empréstimos, que possibilita o uso de um único imóvel como garantia para mais de um financiamento. Lula também vetou o trecho que permitia a tomada de veículos sem autorização judicial. O texto foi publicado no Diário Oficial da União. Aprovado no início de outubro pelo Congresso Nacional, o projeto de lei foi apresentado em 2021 e institui um marco legal para o uso de garantias destinadas à obtenção de crédito no país. O texto reformula regras como hipoteca e alienação fiduciária de imóveis, que é quando o devedor transfere o bem para o credor para assegurar a quitação. Antes, o imóvel podia ser usado como garantia em apenas uma única operação.
Com o marco legal, será permitido que a propriedade esteja em mais de um contrato até que o seu valor total fique comprometido. Um dos vetos de Lula refere-se ao termo que autoriza a tomada de carros através de mandados extrajudiciais sem autorização judicial, que ocorreria diretamente no cartório. Lula julgou o trecho inconstitucional. A expectativa do governo é de que a mudança destrave a concessão de crédito, facilite a recuperação de bens em caso de inadimplência, diminua custos e juros de financiamentos e aumente a concorrência. O presidente Lula sancionou um projeto de lei que estabelece o pagamento de pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Segundo a nova legislação, os órfãos menores de 18 anos e pertencentes a famílias de baixa renda terão direito a receber um salário mínimo como benefício. A lei também assegura o pagamento da pensão a crianças e adolescentes, mesmo nos casos em que o crime tenha ocorrido antes da assinatura da lei e antes da conclusão do julgamento. Se a Justiça entender que não houve feminicídio, a pensão será suspensa e os valores deverão ser restituídos. Além disso, a legislação proíbe que o suspeito do crime receba ou gerencie os pagamentos em nome dos filhos. Feriado prolongado começando e muita gente quer saber como fica o tempo nesse primeiro dia. Mauricéia Silva conta pra gente. Boa noite, Mauri. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a você de todo o Brasil. O feriado prolongado começa com nuvens carregadas sobre o país devido à massa de ar quente e úmido. E tem boa notícia aí. Com a volta da chuva no Nordeste, a umidade aumenta. O dia de finados será de pancadas de chuva fraca. As temperaturas seguem elevadas e o tempo fica abafado na região. Vamos às temperaturas? Vai fazer mínima de 24 graus em Salvador e máxima de 40 graus em Teresina. E no norte, há alerta de temporais no Amazonas. Chove também em parte do Acre, Rondônia, Roraima, Pará e no Tocantins. Já no outro extremo do país, o alerta de temporais é para o Paraná. O sol até aparece em alguns momentos, mas praticamente todo o sul pode ter pancadas de chuva. No sudeste, a chuva mais forte será no interior fluminense, no Espírito Santo, na região metropolitana de Belo Horizonte e em parte de São Paulo. E o tempo será abafado na capital paulista. Os termômetros registram entre mínima de 15 graus em São Paulo e máxima de 29 graus em Belo Horizonte. No centro-oeste, os temporais vêm sobre o Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal. E o céu será aberto na faixa oeste mato-grossense. Reinaldo. Obrigado, Mauricéia. Olha, vamos chamar agora o Sidney Fernandes em São Paulo, que traz informações sobre o volume de chuvas no mês. Qual é a novidade dessa vez, hein, Sidney? Boa noite para você. A novidade é que o volume de água bateu recorde em outubro na capital paulista. Boa noite, Reinaldo, Elaine e a você que nos acompanha. Outubro foi o mês mais chuvoso em 80 anos na cidade de São Paulo, desde que o Instituto Nacional de Meteorologia iniciou as medições em 1943. Veja na reportagem. Outubro se foi, mas deixou marcas históricas na cidade de São Paulo. Com temperatura média de 27 graus ao longo do mês, os termômetros ficaram 0,7 graus acima do normal. Mas o que bateu recorde mesmo foi a precipitação. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o acumulado de chuva em outubro foi de 356 milímetros, o maior volume em 80 anos desde o início das medições do IMET em 1943. A média registrada entre 1991 a 2020 foi de 172 milímetros. Antes, o valor mais alto para o mês, 237 milímetros, tinha sido notificado em 1969. A carga d'água de maior intensidade foi no dia 9 de outubro, com 86 milímetros. Na avaliação mensal, os meteorologistas contabilizaram 13 dias de precipitação. Nos 10 primeiros meses do ano, o acumulado de chuva é 21% maior do que a média para os meses anteriores. Segundo o IMET,
Isso se deve ao excesso de chuva de fevereiro e outubro. Nos feriados, o movimento nas estradas costuma ser mais intenso, eleva o risco de acidentes, além do aumento na demanda por sangue. Diante de um mês com 3 feriados importantes, os bancos de sangue pedem a mobilização de doadores para manter os estoques em níveis confortáveis. As informações com Flávio Rogério. Eu converso com Ricardo Cortez, captador de doadores em um banco de sangue aqui da Zona Sul de São Paulo, que nos explica melhor a situação. Ricardo, como que está a situação de doações nesse momento? Nós estamos atualmente com uma cobertura de estoque de 5 dias, sendo que o ideal da nossa cobertura de estoque seja segura é de 18 dias. Então já estamos tendo um reflexo disso nas doações de sangue e no nosso estoque. E quais os critérios básicos para a doação? Critérios básicos para se tornar um doador de sangue é estar em boas condições de saúde, estar bem alimentado, evitar alimentos gordurosos ao menos 3 horas antes da doação de sangue, estar aí acima de 50 quilos, sintomas de gripe, Covid, aguardar 7 dias após os últimos sintomas, tatuagem, micropigmentação, aguardar 12 meses após feito o procedimento. Feito isso, apresentando o documento oficial de identificação no banco de sangue para conseguir efetuar a doação de sangue. Lembrando que esses são requisitos básicos para se tornar um doador de sangue. Ricardo, muito obrigado. Grande parte dos bancos de sangue espalhados pelo Brasil vai funcionar durante o feriado. Procure o mais próximo da sua casa, se você se enquadra no critério, e deseja doar, e faça esse gesto humanitário. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Faltam 3 dias para a realização da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Neste ano, o exame teve quase 4 milhões de inscritos, 600 mil só no estado de São Paulo. Com a expectativa lá em cima, controlar a ansiedade e cuidar do emocional é fundamental para uma boa prova. Há 4 anos, Maria Cecília estuda para passar no vestibular de medicina. Por isso, a expectativa pela prova do Enem. Além de estudar todos os dias, agora resolveu fazer terapia para conter a ansiedade. Eu acho que eu só não estou na medicina por causa da minha ansiedade. Eu ficava muito ansiosa e no dia da prova eu ficava ansiosa, da mão escorrer suor. Então, eu ter trabalhado a minha ansiedade, eu acho que ajudou. Outras pessoas, como Maria Cecília, também cuidam do emocional antes da prova do vestibular. O último levantamento realizado pela Covitel revela que mais de 5 milhões de jovens entre 18 e 24 anos sofrem com ansiedade. Especialistas em educação e psicologia ensinam. Tem várias técnicas para se acalmar. Uma que a gente recomenda é a técnica de respiração de 5 segundos com 5 segundos, inspirar em 5 segundos e expirar lentamente em 5 segundos. Quais são os passos que você já deu até aqui? Reconheça isso. Isso vai diminuir muito a sua ansiedade. Entenda que o que você poderia fazer, você já fez. Agora é acreditar em tudo que você fez e continuar dando os passos que você deu nesse último ano. Camila também tenta ingressar na faculdade de medicina. Além de procurar um terapeuta, também intensificou sua fé. Você saber que, tem uma pessoa que ama você e que confia no seu potencial ajuda muito. Ajuda a diminuir a pressão, que Nossa Senhora pode nos acompanhar nessa trajetória. A terapia junto da fé conseguem fazer maravilhas na nossa vida. Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, será homenageado daqui a pouco com um show em Brasília. Nós vamos para lá com Ronaldo da Silva. Alcançar Ronaldo, a meta da campanha. O que essa noite vai ter de especial? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite para você também, Elaine. Olha, hoje a gente está aqui e é porque é uma noite muito especial, Elaine. Brasília está preparando para daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 45 minutos, uma homenagem muito especial e merecida a Padre Jonas Abib. Será uma noite musical. Eros Biondini e Diácono Nelsinho Corrêa estarão cantando Padre Jonas Abib, mas mais que tudo, a noite de hoje aqui, onde estamos nesse instante, auditório do Colégio La Salle, centro de Brasília, vai trazer à memória muitas histórias de Padre Jonas aqui por Brasília. A contribuição que Padre Jonas trouxe para a Igreja de Brasília e, sobretudo, a contribuição que a cidade de Brasília, a capital do Brasil, deu
à Canção Nova, quando aqui, Padre Jonas vindo no começo dos anos 80, da era 1980, Padre Jonas aqui teve contato com as grandes autoridades e a partir daí veio toda a expansão do sistema Canção Nova de comunicação, o nosso rádio que passou a falar para o Brasil inteiro pelas ondas curtas, médias e tropicais, a nossa televisão que expandiu-se para o Brasil inteirinho. Brasília tem muita história e tem muita gente que, a partir também dessas vindas a Brasília, encontrando-se com o Padre Jonas Habib, encontrou-se com Deus. Muitas autoridades, como por exemplo o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, é um desses. Pedro Simon, conhecido como Senhor Ética da Política Brasileira. Também aqui em Brasília há um outro capítulo importante que vai ser ressaltado nesta noite. A contribuição de Padre Jonas Habib para a expansão da renovação carismática católica no Brasil inteirinho, que tem um capítulo importante. Em São Paulo, Rebanhões de Cruzeiro, Cenáculo do Morumbi, mas tem Brasília, Rebanhões que aqui nasceram, os eventos chamados Vem Louvar, que aqui nasceram com os discos que eram lançados aqui, aquela série inteira Vem Louvar. Eu vou chamar alguém rapidamente aqui para falar rapidamente. Você faz parte dessa história, seu nome, de onde você é? Marilza Gebrim, eu sou mineira, mas moro em Brasília há 40 anos, desde que me casei, e participamos sim do início da história da Canção Nova. Esses anos aqui que eu estou me referindo foi quando você também chegou, né? Eu vim para Brasília em 84. Exato. Mas no final dos anos 80, quando não só o Nelsinho, Elzinha, eu fico emocionada porque tem um pouquinho de tempo. Também o Padre Paulo Sérgio, né? Que aqui veio também, muito contribuiu para essa cidade e, como você disse, para o fortalecimento da renovação carismática. E eu diria não só aqui em Brasília, mas no Brasil. Hoje veio então para recordar essa história e agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, louvar e bendizer e participar desse tributo ao nosso querido Monsenhor Jonas Habib. Obrigado, tá bom? Prazer te ouvir. Obrigada. E olha, ela citou alguém muito importante na história da Canção Nova, Padre Paulo Sérgio Figueiredo, que aqui veio, estudou, participou da formação do Seminário Maior da Igreja de Brasília e foi um capítulo importante na década de 80 e de 90 também, a presença do Padre Paulo Sérgio Figueiredo aqui nessa igreja de Brasília. Olha, daqui a pouquinho, portanto, show, você que é de Brasília, se quiser, vem ainda, 906 Sul, Colégio La Salle, auditório do colégio, o evento vai começar por volta das 8 horas. Volto com vocês aí nos estúdios e aqui a gente continua celebrando agora. Obrigada, Ronaldo, uma boa noite para você e um bom show. Show em Brasília e a Canção Nova em festa. É que a campanha do projeto Dai-me Almas, que mantém o sistema Canção Nova de comunicação, alcançou 104% da meta. Alcançar a meta da campanha do projeto Dai-me Almas é ter a certeza de cumprir com as obrigações financeiras, de continuar com o compromisso de evangelizar pelos meios de comunicação, é levar o evangelho e acreditar no Deus proverá. Nós vivemos da providência divina. O Deus proverá, ele é diário na Canção Nova. Deus cuida de nós, como cuida também de você. E chegar a esse 104% é nos sentirmos ainda mais surpreendidos pelo amor e a providência de Deus que cuida dos pequenos detalhes. O anúncio dos 104% da campanha Dai-me Almas foi feito no programa Sorrindo para a Vida. A providência de ultrapassar a meta da campanha Dai-me Almas acontece no mês que a igreja se dedica às vocações missionárias. Propósito que vai ao encontro do objetivo da Canção Nova, onde cada um é chamado a ser um apóstolo e propagar o evangelho. Você também é um missionário junto conosco, você é um propagador da Boa Nova, você nos dá a expectativa todos os dias, quanto missionários que somos dentro dessa companhia de pesca, dentro do Carisma Canção Nova, de fato de atuar nas diversas formas de evangelização da Canção Nova. Patrícia trabalha há mais de 20 anos no Clube da Evangelização e há mais de 15 anos é sócia da Canção Nova. Neste tempo, diversos aprendizados foram colhidos. É acreditar e confiar na providência de Deus. Isso foi um ponto que eu pude tocar na Canção Nova. Eu pude conhecer, né, o que é a providência, confiar em Deus, confiar que Ele vai resolver tudo. Como um sacerdote de olhos claros e sorriso cativante dizia, não dá mais para voltar. Ele que nos ensinou a pedir a você, Ele que nos ensinou a estar aqui diante das câmeras para agradecer também. Esse sorriso Ele nunca deixou, nem na dificuldade,
nem na alegria. Ele sempre estava sorrindo. Então, aqui hoje, eu quero agradecer a Deus, agradecer a você por tudo que você faz pela Canção Nova. E o barco sou eu. E o convite à santidade é diário. No entanto, a igreja tem um dia específico para recordar todos aqueles que deram testemunho durante a vida neste mundo. A celebração de Todos os Santos. Há mais de 20 anos, o Instituto Canção Nova promove uma tradicional atividade para a data com crianças de 0 a 5 anos. Tá vendo essa turma toda reunida? São santos desta geração. Isso mesmo, no presente, pois a santidade não pode esperar. Todos os anos eles se preparam, eu vejo que a família hoje já busca conhecer a história do santo, não é só vestir a roupa, sabe? E tem toda uma surpresa boa de ver todo mundo se empenhando por esse dia. É um dia festivo. Nós estamos vivendo nesse ano de 2023 as virtudes com os nossos alunos e nós vamos encerrar esse ano com a virtude da coragem. Então sejam fortes e corajosos é a passagem desse bimestre. Desde 2001, o 1º de novembro é celebrado desta forma por aqui, desfilando santidade. O sentimento da madrinha para com a filhada não poderia ser outro. Tão difícil como você colocou no mundo lá fora, né? Tantas outras comemorações pagãs. É uma alegria de fato que a gente tenha essa escola que valorize a nossa fé, a nossa religião. As crianças do Instituto Canção Nova buscam nos santos uma vida de virtudes. O desfile é como uma semente que cai em terra boa, gera frutos e alimenta a esperança de que a santidade vence, mesmo em meio aos desafios do mundo atual. É um conforto e isso ratifica a vida da minha filha e de todos nós, porque a minha filha foi criada para o céu. Ela veio do céu e vai voltar para o céu. Então, é claro que eu quero que ela tire notas boas, é claro que eu quero que ela se destaque num esporte, num instrumento musical. Porém, uma vida virtuosa é o foco. Isso é o mais importante. Jovens da Faculdade Canção Nova celebraram o Dia de Todos os Santos. Prova de que a formação de homens novos para o mundo novo abrange também o ensino superior. Lourdes, Aparecida, Miguel, Francisco Marto, Jacinta, Terezinha. Seja qual for o título, tiveram como primeiro propósito a santidade. Tiveram a rainha como mãe e com a vida mostraram que é possível chegar ao Santo dos Santos, o melhor dos nossos amigos. Esta também é uma celebração especial na vida da igreja. Olha, amanhã em sexta, o Wallace Andrade estará na apresentação aqui na bancada, mas este mês, você, Elaine, fará a composição com ele por aqui, na bancada. A partir de amanhã, como dizem os jovens, estarei em modo férias. Boas férias, bom descanso. A gente está ficando por aqui. Olha, às 8 horas tem Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê na segunda. Uma ótima noite e bom feriado prolongado. Fique agora com o clipe Sede Santos, lançado pela Canção Nova. Boa noite, paz para você. Não vou deixar